Olá, paz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje eu trouxe mais uma vez uma mensagem bíblica para o seu coração. Hoje nós vamos falar do socorro de Deus. Vamos conversar um pouquinho sobre este assunto. Quem nunca precisou do socorro de Deus? Eu já precisei muitas vezes e sei que você também precisa, todos nós precisamos. Em algum momento da nossa vida a gente passa um sufoco que a gente precisa de um socorro de Deus ou de algum parente ou de alguma pessoa, de algum amigo. Sempre estamos precisando de uma ajuda. Mas hoje nós vamos falar especificamente do socorro de Deus e vamos começar lendo o Salmo 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos ficar neste versículo com essas duas palavras, bem presente. Vamos destacar essas duas palavrinhas aí, bem presente, né? O que significa isso? Deus, ele está sempre presente na nossa vida, todos nós sabemos, ao nosso derredor, né? Cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando, mas às vezes a gente passa numa determinada situação que tem que ser um socorro imediato, né? Esse bem presente. Vou dar alguns exemplos, dois exemplos, um simples e um espiritual. Por exemplo, se você é vítima de um assalto e de repente do nada você não espera, aquele assaltante te aborda armado para ali assaltar, e tomar os seus recursos, e de repente, do nada, aparece uma viatura, e aí policial, e ele vem, prende aqueles bandidos, faz aquela ação, e de repente você foi livre. Foi um socorro bem presente, né? Que você não ia imaginar que de repente na cena ia aparecer uma viatura, não é verdade? Isso aí quer dizer o bem presente, né? Um socorro bem presente, aconteceu, ufa, que bom, fiquei livre, né? E o lado espiritual, né? Que a gente pode ver da Bíblia, né? Que eu posso dar esse exemplo, é a grande passagem daquele povo de Israel no Mar Vermelho, né? Também foi um socorro agora espiritual de Deus presente naquela cena, porque vocês já imaginaram, todos vocês têm conhecimento, né? Dessa passagem bíblica, vocês imaginaram que aquele povo, né? Que eles chegaram ali ao extremo, né? Em frente àquele Mar Vermelho, não tinha como eles ultrapassarem nadando, não tinha nenhum barco, farol atrás, e de repente o mar se abriu, foi rápido, foi bem presente naquele momento o socorro de Deus. Você já parou para imaginar, se Deus não faz isso, ali existia um povo que ia todos morrer, todos, homens, mulheres, crianças, idosos, todos iam morrer. Ainda não era uma nação, era um povo judaico, eram os judeus. Através daquela salvação, daquele socorro bem presente naquele dia, naquele momento para aquele povo, hoje aquele povo se transformou em uma grande nação que está até no meio de nós até o dia de hoje, a nação de Israel. Agora, e se Deus não fosse bem presente naquele momento, não teríamos essa nação, né, de Israel no nosso mundo hoje, né? Ela não existiria, mas Deus salvou, ele foi o socorro dos judeus bem presente naquele momento. Isso que quer representar o bem presente, né? E eu vou enriquecer um pouquinho esse vídeo, dizendo a vocês que dando um exemplo, né, de um profeta bíblico chamado Elias. Alguns de vocês conhecem, outros não ouviram falar. Vou resumir geralmente, eu vou reduzir um pouquinho essa história para que você entenda que muitas vezes a gente se vê numa situação adversa que a gente pede realmente o socorro a Deus ou outras pessoas, mas nós somos muito imediatistas. E por causa disso, leva-se para o emocional e a gente fica sem saber um pouquinho como resolver, né? E a gente quer logo de Deus uma solução, e nem sempre o que a gente precisa é um socorro bem presente. Às vezes dá para esperar, né? Dá para esperar. Tem um ditado mundano que diz assim: Deus tarda, mas ele não falta. Eu acho que esse ditado, gente, é uma meia verdade, né? Porque na realidade Deus não tarda, né? Deus sempre chega na hora certa, nem antes e nem depois. Que ele não falta, realmente ele não falta, mas tardar, vamos parar para pensar nesse ditado aí, né? Porque se Deus é perfeito, como é que ele vai tardar? Vai falhar, né? Chegar depois, chegar atrasado, não existe isso, não é verdade? Mas, a depender da situação desesperadora que às vezes aparece diante dos nossos olhos, a gente toma as atitudes sem esperar o socorro de Deus, sem uma orientação de Deus. A primeira coisa que eu indico para vocês, em nenhum caso específico desse, é a calma. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é se acalmar. A segunda coisa é orar, buscar o socorro de Deus bem presente naquele momento de angústia e perguntar a Ele, orar com o que é que eu e você podemos fazer para resolver aquela situação com calma. Porque, como eu falei, vou dar um exemplo para enriquecer essa mensagem do profeta Elias. Elias, na época que ele viveu,
né, ele foi cometido de uma perseguição de uma mulher que casou, né, com um rei naquela época de Israel, o rei Acabe, né, e ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que aquela mulher era terrível. Ela entrou para a nação de Israel, era desviando, né, os israelitas de adorar a Deus, fez com que eles adorassem outros deuses, e um deles, que naquela época que ela adorava, idolatrava, e por este Deus falso, ela matava, né, milhares de pessoas, acontecia, e ela não queria outro Deus ali, que não fosse Baal, né, e ela mandou matar todos os profetas de Deus daquela época. Só sobrou Elias na mente dela, né? E Elias ficou com medo de perder a vida dele, ficou, né, nessa situação que surgiu, desesperadora para qualquer um, né? Que a mulher do rei estava fazendo aquilo e disse que ia matar ele, né? Ele seria o próximo. E aí o que foi que Elias fez? Elias fugiu, achando que ele também era o único que ficou na situação, porque ela já tinha matado todos, né? Segundo a mente dela. E ele fugiu, foi para as montanhas, entrou numa caverna, se escondeu, pediu a morte para Deus: Senhor, me mate o Senhor, que eu não quero ser morto nas mãos desta mulher. E aí ficou lá, né, esperando a resposta de Deus, no lugar errado, com a atitude errada. E aí Deus se apresentou a ele e disse: Elias, o que tu tá fazendo aí, Elias? Sai daí, Elias. Ah, Senhor. Aí veio as lamúrias. A rainha, né, já matou todos os teus profetas, só sobrou eu e ela quer tirar minha vida, né? Aí Deus falou para ele: Elias, quem te disse isso? Ela ou fui eu? Eu não falei isso para você, né? Você não é o único que ficou, né? Ainda existem 7.000 Elias, profetas meus na terra, né? No povo de Israel. Sai daí, volta para lá, quem vai morrer é ela, né? E não você. E aí Deus acordou ele, acalmou ele, alimentou ele, mandou os corvos ir lá, que ele estava com fome, alimentou ele de água, de pão, né, de comida. E Elias retornou. E o fim dessa história é que Deus operou lá, né, Jezabel morreu, mas é uma situação que você para analisar e você vê realmente, veio a notícia, o desespero, viu, vou fugir, né, não teve calma, fugiu, teve que voltar. Muitas vezes eu já fiz isso, veio uma notícia, uma situação, e eu me ceguei, não fiquei calma, né? Orei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu vi o negócio crescendo, aí depois eu disse: espera, vou me acalmar, vou orar e vou pedir direcionamento a Deus. Eu estou orando para que Deus combata por esse caminho, vamos ver o que Deus vai me dizer. E aí Deus disse: não é nada disso. Nada disso vai acontecer, não é dessa forma aí não que você vai orar. Olha, tem que orar por isso aqui é que está o problema, aqui é a raiz do mal. Ah, entendi. Aí eu comecei a orar com o direcionamento de Deus e Deus fez a obra, Deus agiu, a tempestade foi embora, a Jezabel sumiu, né? Então Deus operou milagres e maravilhas. Então, quando estamos numa situação adversa, primeiro ponto, repito, vamos nos acalmar. Vamos perguntar a Deus, vamos esperar a resposta dele e saber que ele está conosco e que ele é o nosso refúgio, nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na angústia. Ele não vai tardar, né? E nem vai chegar atrasado, mas você e eu precisamos confiar. Aí está o X da questão, né? Aí está, porque a princípio, pela nossa carne humana, o primeiro passo é se desesperar, se achar injustiçada, né? Apunhalada, muitas vezes dói, traição e tantas outras coisas, mas a gente precisa se acalmar. Deus está vendo tudo, Deus é um Deus justo, verdadeiro, né? E ele, na hora certa, ele age, né? Tem um versículo que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um versículo que eu gosto muito de apresentar a Deus, né? Orando a palavra dele, que diz assim, acho que até em Provérbio, deixa eu ver aqui, eu acho que Provérbio 10:3 diz assim: que Deus impede que os homens maus consigam fazer o que eles tanto desejam. Olha, Deus impede. Quem é o homem mau que está na sua vida? Já apresentou a Deus? Já pediu o socorro dele? Peça, porque isso aqui é a palavra de Deus e ele não vai poder negar e ir de contra a própria palavra dele. Se ele disse que impede, ele impede. Então peça a ele para ser o seu socorro bem presente nessa situação. Não deixe que as circunstâncias adversas tire seu foco do socorro bem presente de Deus nessa angústia.
e clame a Ele, se acalme, ore, peça direcionamento a Deus, que Ele vem te socorrer. Agora, espere, porque nem sempre você vai estar na frente de um mar vermelho que o faraó vai estar atrás, né? Se ele estiver atrás de você, o faraó, Deus vai agir naquele momento. Você não vai morrer, você não vai se afogar. Mas se não tiver ainda, calma. Calma que ele vai chegar na hora certa. Amém? Deus te abençoe, né? Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Confie no Senhor, que Ele é teu socorro, tua fortaleza, né? E que Deus te abençoe também na sua família. E que todo esse mal que se estiver havendo na sua vida, uma tristeza, uma decepção, um problema financeiro, não se preocupe não, chame por Ele, que Ele vai chegar na sua vida na hora certa, como tem chegado na minha, como tem chegado na vida de milhares de pessoas que assim buscam o seu socorro bem presente nas suas angústias, amém? Que Deus te abençoe, espero que essa pequena palavra tenha te ajudado e que você consiga, né, vencer, né? Um grande abraço para você, dá uma curtidinha aí, compartilha essa mensagem, é uma pequena mensagem, mas pode ajudar alguém, tá certo? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, amém? Um abraço!